Boa tarde, senhoras e senhores, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência referente aos resultados do quarto trimestre de 2020 da Cruzeiro do Sul. Estão presentes conosco hoje os senhores Fábio Figueiredo e Renato Padovese, co-presidentes, Antônio Cavalcante, diretor financeiro, Wilson Diniz, diretor comercial, e Luiz Felipe Bresaola, diretor de Relações com Investidores. Informamos que os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador, digitando *0. Informamos também que esta teleconferência está sendo conduzida em português pelo management da companhia e a teleconferência em inglês será realizada por tradução simultânea. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet, via webcast. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Cruzeiro do Sul, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas. Estas se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Fábio Figueiredo, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Fábio, pode prosseguir. Boa tarde a todos e obrigado por participarem do primeiro call de resultados da Cruzeiro do Sul Educacional. Quem lhes fala aqui é Fábio Figueiredo, já na condição de co-presidente da companhia. Tenho ao meu lado o outro co-presidente, Renato Padovese, Wilson Diniz, diretor comercial, Antônio Cavalcante, diretor financeiro e Luiz Felipe Bresaola, diretor de Relações com Investidores. Antes de entrarmos nos detalhes dos nossos resultados, gostaria de agradecer a todos os nossos funcionários que ajudaram a construir a Cruzeiro do Sul Educacional e agradecer também aos nossos novos acionistas, que acreditaram na empresa e foram responsáveis por injetar mais de R$1 bilhão em nosso caixa, que irá contribuir para a nossa expansão nos próximos anos. A Cruzeiro do Sul Educacional apresenta o seu primeiro relatório trimestral aos stakeholders em um contexto muitíssimo peculiar, retratando o final de um ano muito conturbado e difícil para todos, empresas e pessoas, sem distinção. Paradoxalmente, o ano de 2020 marcou mais uma conquista importante na longa e vencedora jornada de mais de 56 anos da empresa: o pedido de listagem na B3 como a terceira maior em valor de mercado no setor, que foi concluído agora em fevereiro com valor de mercado superior a R$5 bilhões. Isto é reflexo de seus quase 350 mil alunos matriculados desde a educação infantil ao doutorado, em todas as áreas do conhecimento, nas modalidades presencial e todas as variações de educação à distância, em cerca de 3 dezenas de campi e mais de 1.200 polos em 900 cidades em todos os estados da federação. Como destaque, muito além dos volumes, o posicionamento consolidado da companhia de educação de qualidade, com indicadores superiores institucionais e específicos de graduação, pós-graduação e pesquisa, todos motivos de muito orgulho para todos os stakeholders. Neste ambiente particular e desafiador, mostraram-se cada vez mais acertadas a estratégia e a execução da companhia. A estratégia de atuação exclusiva por meio de marcas líderes regionais evidenciou ainda mais os reais anseios e aspirações dos estudantes brasileiros, justamente os de confiarem e se associarem a instituições fortes e de qualidade reconhecida. A execução, por sua vez, e mantendo sua agilidade e eficiência diferenciadas no setor,
entregou crescimento de receita e de EBITDA, incremento de margens e um indicador importantíssimo, a elevada e consistente geração de caixa. Mais importante, atingimos resultados acadêmicos cada vez melhores. Como destaques, os recentes indicadores mostram os cursos de medicina da companhia como os melhores do Brasil, sendo o curso de medicina da Unifran, em Franca, São Paulo, o de melhor CPC, conceito preliminar de curso, dentre todas as faculdades médicas públicas e privadas do país. Adicionalmente, o curso de Engenharia de Produção da Cezuca, que fica em Cachoeirinha, Rio Grande do Sul, também destaca-se como o melhor do país no quesito CPC. Este momento especial de se tornar uma companhia pública, combinado com resultados financeiros e acadêmicos tão expressivos e diferenciados num contexto tão adverso, mais do que nos encher de orgulho, nos trazem a completa noção de responsabilidade que passamos a ter com os resultados futuros e com a nova base de investidores, aos quais agradecemos a confiança inicial e diante de quem reafirmamos nosso firme e irrevogável compromisso de dedicação e foco na condução dos rumos de longo prazo da Cruzeiro do Sul Educacional. No próximo slide, gostaria de falar sobre a nomeação minha e do Renato para assumirmos a copresidência da companhia. Além de reforçar o foco das famílias fundadoras no negócio, este é um movimento que faz parte do processo de sucessão planejado. Importante registrar que eu e o Renato trabalhamos juntos há mais de 25 anos. Com a adoção da estrutura de copresidência, o professor Hermes, um dos fundadores da companhia, passa a atuar somente no âmbito do conselho. Além disto, nós temos o Luiz Felipe Bresaola, assumindo a diretoria estatutária de Relações com Investidores, enquanto o professor doutor Luiz Henrique Amaral assume a diretoria não estatutária de Educação Presencial e o professor doutor Carlos Fernando Araújo Júnior assume a diretoria não estatutária de Educação à Distância. Passando para o próximo slide, gostaria também de destacar alguns pontos da Cruzeiro do Sul Educacional. Somos um dos maiores grupos de educação com foco em qualidade no Brasil. Temos 12 instituições de ensino superior que somam 25 campi, com quase 136 mil alunos de educação presencial, enquanto na educação à distância temos um total de mais de 1.200 polos, com cerca de 217 mil alunos. No slide 4, destaco a questão da qualidade. Temos mais de 50% dos cursos notas 4 e 5 no Índice Geral de Cursos do Ministério da Educação, que contribuem para termos o melhor índice de diferença de desempenho, o IDD, das companhias listadas. Este índice mede o valor agregado ao estudante no processo ensino-aprendizagem. Entendemos ser este o principal papel de uma instituição de ensino superior. Ainda neste slide, citamos também as nossas bandeiras de educação à distância, que possuem notas altas de acreditação, além de mostrarmos também a autonomia acadêmica das nossas instituições, majoritariamente universidades ou centros universitários. Esses foram meus comentários iniciais e agora eu passo a palavra ao Renato Padovese para comentar um pouco do que foi o ano de 2020. Obrigado, Fábio. Gostaria de iniciar minha fala dando os principais destaques de 2020, que foi sim um ano muito difícil, o primeiro da pandemia, realmente bastante desafiador, mas que ainda assim tivemos grandes conquistas para compartilhar com vocês neste call. Nós beneficiamos diretamente mais de 40 mil pessoas por meio de atendimentos à comunidade. Mantivemos os empregos de mais de 7.500 trabalhadores. Abrimos um novo campus da Universidade Cruzeiro do Sul. Adquirimos 2 instituições líderes e integramos em menos de 6 meses. Realizamos a maior captação de alunos da história da companhia. Chegamos a mais de 135 mil alunos no presencial. Crescemos fortemente na EAD, com a abertura de 333 novos polos, atingindo 217 mil alunos. E expandimos ainda mais a geração de caixa, atingindo 326 milhões, o que significa uma conversão de quase 90% do EBITDA não ajustado. Na sequência, eu vou dar um pouco de foco nas nossas conquistas acadêmicas, porque este é um aspecto de fundamental importância para nós da Cruzeiro do Sul. Afinal, a qualidade acadêmica está no centro da nossa estratégia, além de contribuir muito para a atratividade dos nossos cursos e também para a resiliência do nosso negócio. A principal delas foi o primeiro lugar do Brasil conquistado pelos cursos de Medicina da Unifran e Engenharia de Produção da Cezuca, segundo o Conceito Preliminar de Cursos, o CPC,
que é, ao lado do conceito de curso, o CC, o indicador de qualidade mais importante e mais completo produzido pelo MEC. Mais importante e completo porque leva em consideração, além do resultado do desempenho dos estudantes nos exames nacionais, o ENAD e o ENEM, outros índices, tais como percentual de professores com mestrado e doutorado, regime de dedicação do corpo docente integral ou parcial, a infraestrutura dos campi e a avaliação do projeto pedagógico dos cursos. Fazendo um parênteses, falando do conceito de curso, que é o resultado das avaliações in loco conduzidas por comissão de especialistas do MEC, em 2019 nós recebemos 91 visitas, sendo que 95% dos cursos avaliados receberam conceitos 4 e 5. Só lembrando que em 2020 essas avaliações foram suspensas por conta da pandemia. Outro destaque que eu gostaria de mencionar foi o resultado do último ENAD dos nossos cursos de medicina. Dos 232 cursos de medicina do Brasil, apenas 4 cursos mantidos por instituições privadas obtiveram a nota máxima no ENAD. E destes, 2 são nossos, o curso de medicina da Unifran e também da Universidade Positivo. Outro tema que eu gostaria de destacar é o da responsabilidade social. Apesar do ano adverso, ano de pandemia, além de contribuir para a formação dos nossos estudantes, nós beneficiamos diretamente mais de 40 mil pessoas no ano passado, por meio de atendimentos à comunidade. Foram mais de 60 mil atendimentos nas nossas clínicas de saúde e estética, 23 mil atendimentos dos nossos cursos de área de saúde e educação, 17 mil atendimentos no complexo veterinário e 8 mil nos núcleos de práticas jurídicas, empresa júnior e assistência fiscal. No próximo slide, antes de entrar nos números efetivos, vou falar um pouco de como foi o ano de 2020, mais precisamente do primeiro semestre. Por conta das restrições às aulas presenciais, nós fizemos uma rápida transição para os meios digitais, proporcionado pela tecnologia e pelo know-how que nós já dispunhamos por conta de muitos anos de atuação com educação à distância. Para o conservadorismo, mudamos o critério de provisão para mensalidades em atraso, provisionando tudo que estava vencido acima de 45 dias. Nossa captação de novos alunos cresceu aproximadamente 9% em relação a 2019, mesmo no ano adverso, fruto não só das ações efetivas de marketing, mas principalmente por conta de processos de vestibular digital e matrícula também digital já consolidados na companhia. Abrimos o campus Santo Amaro, o 5º da Universidade Cruzeiro do Sul e o primeiro campus na zona sul da cidade de São Paulo, com um potencial projetado entre 4.500 e 5.500 alunos no presencial e mais 2.500 a 3.000 no ensino à distância. Anunciamos em março a aquisição da Universidade Positivo, com campi localizados em Curitiba e Londrina, no Paraná, com quase 34 mil alunos, e da Brás Cubas, com quase 22 mil alunos, localizada na cidade de Mogi das Cruzes, em São Paulo. Ambas marcas líderes nas regiões em que atuam. Finalizamos a integração das duas instituições dentro do planejado. Finalizamos a integração das duas instituições no final do ano. Alinhamos 2 frentes importantes, que é a educação de qualidade e tecnologia, em linha com a mudança regulatória ocorrida em dezembro de 2019, que ratifica a importância do uso de novas tecnologias na educação. Agora, no próximo slide, falamos dos eventos do segundo semestre de 2020. Nós iniciamos o processo de matrículas para 2021 do novo campus da Universidade Cruzeiro do Sul, em Guarulhos, que tem potencial para até 7.000 alunos presenciais e até 3.000 de EAD. Recebemos autorização para a transformação da Faculdade Sezuca em centro universitário. Com isso, a instituição adquire autonomia para criar cursos e ampliar vagas sem prévia autorização do MEC. O credenciamento ocorreu com a nota máxima, o que reforça ainda mais o posicionamento de qualidade do nosso grupo educacional. Lançamos o campus Vila Lobos, também da Universidade do Cruzeiro do Sul, para o ano de 2021, que tem o mesmo potencial projetado de alunos do campus Guarulhos, ou seja, até 7.000 no presencial e 3.000 na EAD. Fizemos em outubro o pedido para abertura de capital na B3, visando acelerar e continuar a expansão consistente via aquisições, foram 11 nos últimos 14 anos, e também abertura de novos campi em localidades já mapeadas.
Houve uma pequena melhora na inadimplência em relação ao primeiro semestre de 2020, que, mesmo com o critério conservador, apresentou uma redução no impacto da margem de 150 bips. Em dezembro, atingimos 12% das matrículas totais do EAD em cursos no modelo semipresencial, que tem mais atividades presenciais no polo e ou atividades síncronas, ao vivo. Este modelo contribui para o aumento no ticket médio da modalidade e endereça todos os aspectos aspiracionais dos alunos: qualidade, presencialidade e conteúdo digital. Chegamos ao final do ano com um total de 1.214 polos de educação à distância, com a adição de 333 novos polos à nossa rede. Destacando que 86% dos polos têm menos de 18 meses de operação, o que significa que há grande potencial de crescimento a ser capturado ainda nesta vertente do negócio. Encerro aqui minha fala e passo imediatamente a palavra para Luiz Felipe Bressaola, que irá falar sobre os números do trimestre e do ano. Obrigado, Renato. Passando para o slide 13, quero destacar a nossa base de alunos tanto para o trimestre quanto para o ano de 2020. No quarto trimestre de 2020, na educação presencial, a ausência de ciclo de captação no período e o cenário adverso provocaram uma leve queda na base de alunos em relação ao terceiro trimestre de 2020. Na educação à distância, houve um crescimento de 6,2% no número de matrículas, resultado de um processo de captação de mais de 17 mil alunos no período. Para o ano de 2020, a base de alunos ex-aquisições cresceu 10,2% versus 2019, apesar da pandemia. Com as adquiridas, o crescimento seria de 28,9%. No presencial, tivemos a redução de 4% na base de alunos ex-adquiridas e expandimos 13,9% com as aquisições. Apesar de o número de ingressantes no ano ficar 3,8% acima de 2019, a evasão em função da pandemia foi levemente maior que o ano passado. Na educação à distância, tivemos um crescimento de 31,2% da base de alunos ex-adquiridas, número que virou 40,6% com positivo e Brás Cubas. No slide 14, comentamos sobre o ticket médio das operações. Enquanto no presencial reflete a resiliência da companhia em manter sua estratégia de precificação e sua base de alunos em cursos premium, que era de 68% no quarto trimestre de 2020, também temos os impactos das adquiridas, como a Positivo, que possui um posicionamento premium na região em que atua. No EAD, o ticket apresentou queda, impactado principalmente pela maior representatividade de calouros na base. No próximo slide, demonstramos a receita líquida, que no trimestre foi 28,7% superior ao ano passado, em função das aquisições de Brás Cubas e Positivo. Excluindo as adquiridas, a receita cresceria 1,5%, impactado pela forte expansão do negócio de educação à distância. Na educação presencial, a estratégia de precificação e o foco em cursos premium, que representava 68% das bases de alunos no quarto trimestre de 2020, contribuíram positivamente para a receita. Porém, no trimestre nós tivemos um impacto negativo da liminar de desconto obrigatório na UNP, que sem esse efeito e sem as aquisições, a nossa receita ficaria estável ano contra ano. Olhando para o ano de 2020, a receita expandiu 22,2% pelas aquisições, enquanto que na visão sem as adquiridas a receita cairia 1,4%, ainda reflexo da pandemia no nosso ensino presencial, que mitigou a forte expansão no negócio de educação à distância no ano, que cresceu quase 14%. No slide 16, vou comentar sobre a margem bruta, que expandiu 11,4 pontos percentuais no trimestre para 54,1%. Além da maior participação do EAD na operação e dos ganhos de escala, o novo modelo acadêmico com maior conteúdo digital no presencial contribuiu para a expansão de margem bruta. No ano, a margem bruta expandiu 4,3 pontos percentuais para 47,9%, que além da mudança de mix com a aceleração do negócio de EAD, o novo modelo acadêmico também contribuiu para a expansão a partir do segundo semestre de 2020. Cabe destacar que no primeiro semestre de 2020 houve a incorporação de duas instituições que na aquisição possuíam margens menores que a da companhia. No próximo slide comentamos do EBITDA ajustado, que atingiu 171 milhões no trimestre, 76,5% acima do quarto tri de 2019, com margem de 36,4%, quase 10 pontos percentuais superior ao ano passado. Apesar dos impactos da PCLD, a maior participação do EAD na nossa receita, é importante destacar o avanço do digital no ensino presencial e também a nossa velocidade de integração das adquiridas. No ano, o EBITDA ajustado cresceu 19% para 515 milhões, com margem de 28,6%, 76 bips abaixo de 2019. O reflexo da pandemia, que além de impactar a receita, aumentou nossa previsão para créditos de liquidação duvidosa em mais de 3 vezes, que foi 5,4 pontos percentuais superior ao ano passado quando comparado com a receita. Além disso, tivemos todo o processo de integração das adquiridas ao longo do primeiro semestre de 2020.
No slide 19, nós demonstramos a evolução do lucro líquido ajustado, que expandiu quase 73% para 91 milhões no trimestre, impactado principalmente pelos ganhos de margem na operação. No ano, o lucro líquido ajustado foi de 175 milhões, aproximadamente 3% superior a 2019. Passando para o próximo slide, temos a evolução do contas a receber, que aumentou em aproximadamente 2 dias para 43 dias versus 2019. Seguimos com a estratégia de manter uma baixa penetração de alunos com crédito estudantil, que era de 5,4% da base de alunos no presencial no fim do ano de 2020, e limitar acordos. Cabe destacar também que, em virtude da pandemia, no primeiro semestre de 2020, baixamos todos os créditos vencidos acima de 45 dias. No próximo slide, falamos do CAPEX, que no trimestre atingiu 15 milhões de reais, e os investimentos em manutenção foram mantidos, e os investimentos em expansão foram menores em função do encerramento das obras que haviam sido iniciadas lá em 2018 e 2019. No ano, o investimento foi de 382 milhões, refletindo principalmente as aquisições de Brás Cubas e Positivo. Por fim, no próximo slide, gostaria de destacar nosso fluxo de caixa operacional gerencial, que no ano atingiu 326 milhões, representando 89,5% do EBITDA não ajustado. Excluindo os impactos dos não recorrentes no ano, a geração de caixa operacional gerencial seria de quase 475 milhões de reais. Encerramos o ano com uma dívida líquida de 1,5 bilhão, que representa 3 vezes o EBITDA ajustado do ano. Esse número ainda não reflete a nossa oferta de ações, realizada agora em fevereiro, em que adicionamos mais 1 bilhão ao caixa. Outro ponto importante é que temos a dívida equacionada com prazos de pagamentos alongados. Encerro aqui meus comentários e passo a palavra para o Wilson, que irá falar um pouco mais sobre o ano de 2021. Obrigado. Olá, obrigado. Passando para o slide 22, eu gostaria de comentar acerca do nosso desempenho de matrículas e agenda de crescimento das nossas verticais de atuação. Em relação à performance de matrículas, começando pela educação à distância, observamos um forte crescimento na captação, ticket consolidado do segmento com leve crescimento e rematrícula em linha com o nosso histórico. Já no ensino presencial, temos uma captação bem desafiadora, tendo em vista o cenário da pandemia e o atraso do calendário do Enem. Para mitigar esses efeitos, estendemos a captação em rematrícula até o final do mês de abril. No caso específico da rematrícula, observamos até o momento uma leve queda em relação ao nosso histórico. Apesar disso, o ticket consolidado do segmento está em leve crescimento em relação ao ano passado. Falando agora da agenda de crescimento, no presencial destacamos 4 dos 25 campi em processo de maturação. Desses 4, 2 campos foram lançados com sucesso agora em 2021. Ampliamos o portfólio de 3 unidades, sendo a Sezuca pela transformação em centro universitário e a Universidade Positivo de Londrina e Brás Cubas em Mogi das Cruzes, ambas marcas que adquirimos no ano passado e que fizeram parte do enriquecimento de portfólio após nossas aquisições. Em medicina, possuímos hoje 685 vagas anuais para nossas 4 operações existentes, com cerca de 3.500 alunos ao final de 2020. Vale ressaltar que estamos ainda em processo de maturação, com 71% das matrículas que teremos na maturidade plena nos próximos anos. Por último, é importante destacar nossa expansão diferenciada por meio de novos greenfields, de acordo com o nosso planejamento estratégico. Na agenda de crescimento de educação à distância, temos 86% da nossa rede de polos em maturação, ou seja, temos crescimento contratado relevante para os próximos anos. Na expansão de polos, hoje contamos com cerca de 1.200 polos ativos e seguiremos em contínua expansão. Continuamos na implementação dos cursos semipresencial premium, ou seja, cursos da área da saúde e de engenharia, na rede de polos parceiros. Com isso, aumentaremos nosso mercado endereçável, gerando crescimento de base de alunos e receita. Encerro aqui meus comentários e passo a palavra para a operadora para iniciar a sessão de perguntas e respostas. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, por favor digitem *1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando *2. As perguntas serão atendidas na ordem em que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem de Samuel Alves, do BTG Pactual. Boa tarde, Fábio, Renato, Antônio, demais diretores. Boa tarde a todos.
São duas perguntas rápidas aqui do meu lado. A primeira delas é sobre o custo de aluguel caixa. A gente notou uma redução importante, né, entre o terceiro e o quarto trimestre nesse custo de aluguel caixa. Antes estava passando mais ou menos na casa de 33 milhões, eu acho que foi ao redor de 22 milhões no quarto trimestre, só para pegar a recorrência desse número. Essa é a primeira pergunta. E a segunda, sobre perspectivas para 2021, vocês estavam comentando agora sobre a questão da rematrícula versus preço, né? A rematrícula ainda um pouco mais baixa que o padrão histórico da companhia com preço mais elevado. Vocês poderiam falar um pouquinho da captação de calouros, né? Como que fica esse trade-off aí entre preço e a captação no presencial? Enfim, vocês imaginam aí que o preço pode ficar um pouco mais pressionado? Ou a companhia trabalha com a estratégia de manter preço e privilegiar aí, talvez preço em detrimento de volume? É isso. Obrigado. Boa tarde, Samuel. É o Cavalcante falando. Então, eu vou responder a primeira pergunta em relação aos aluguéis. Na realidade, nós tivemos, durante o quarto trimestre, a dilação de prazo de aproximadamente 5 milhões de reais de aluguel, referentes a negociações que fizemos em decorrência da pandemia e que já foram liquidadas no primeiro trimestre de 2021. Adicionalmente, há uma pequena alteração da provisão de aluguéis por recomendação da auditoria. Anteriormente, nós alocávamos sempre no último dia do mês aluguéis a pagar e a auditoria nos solicitou que fizéssemos o ajuste direto na conta de arrendamento. Então, é basicamente um ajuste contábil em decorrência da auditoria no montante de 10 milhões. Esse foi o grande efeito entre terceiro e quarto trimestre, nada que afete o resultado e nada que possa impactar em relação aos próximos períodos. Vou passar a palavra ao Wilson, que vai responder a sua segunda pergunta, e fico à disposição. Boa tarde, Samuel. Obrigado pela pergunta. Vou dar um pouco mais de colorido. A gente passou aqui algumas informações a respeito do processo de captação e de rematrícula da educação à distância e do presencial. Então, como a gente abordou a educação à distância, a gente está com a captação do primeiro semestre em forte crescimento, rematrícula em linha e crescimento do ticket consolidado do segmento em crescimento, com leve crescimento. No presencial, a nossa captação ainda está em andamento, assim como a rematrícula, tendo em vista o cenário desafiador da captação, a gente moveu o calendário acadêmico, permitindo que a gente pudesse fazer matrículas até o final de abril. Então, a gente tem uma boa perspectiva pela frente, a gente está confiante no mês de abril de ter uma boa performance de matrícula nessa reta final e também da rematrícula, onde a gente aponta aqui uma leve queda em relação ao histórico dos últimos 2 anos em relação à rematrícula do presencial, muito em função dessa depressão econômica em relação à pandemia, especialmente dessa segunda onda. Em linhas gerais, só reforçando, a gente está otimista em relação à captação, a essa última parte da captação, e também para o próximo semestre na captação, tendo em vista um estoque gerado de estudantes que não ascenderam ao ensino superior no ano passado, devido à pandemia, ou também não tomaram suas decisões no primeiro semestre. Então, a gente está confiante com a reta final da captação do presencial e também para o próximo ciclo. E em relação ao ticket do segmento presencial, como a gente apontou, nesse momento a gente está levemente em crescimento, o ticket também do presencial, e a gente vem trabalhando com o mesmo posicionamento, com as mesmas condições comerciais de pricing do nosso histórico, e equilibrando bem, como você falou, esse trade-off entre quantidade e ticket, né, nesse momento. Isso a gente faz muito bem, com inteligência, cada mercado com a sua característica, com o seu ambiente mercadológico, com a sua competição, e a gente segue fazendo dessa forma. Obrigado, Antônio. Wilson. Boa tarde. A próxima pergunta é de Fred Mendes, do Bradesco BBI. Boa tarde a todos, obrigado pelo call e parabéns aí pelo processo de IPO. Eu tenho 2 perguntas aqui também. Acho que a primeira delas, se pudesse falar um pouquinho dos últimos M&As, né, braçudas e positivas, que já capturou bastante lá da sinergia, uma expansão de margem forte. O que mais que dá para capturar aí em 2021? Acho que essa seria a primeira pergunta. E acho que a segunda, também em linha com a parte de captação, vocês estão com 3 modalidades diferentes ali no EAD, né? Só para entender se ela tem se comportado mais ou menos da mesma maneira ou se com
com mais curso online e ticket mais baixo, ela tem sido mais forte do que as outras, só para entender como é que está essa tendência entre essas três frentes. Obrigado. Boa tarde, Fred. Então, o que a gente vai capturar ainda na Positivo de sinergia é basicamente no acadêmico, que é a implantação dos novos currículos lá com 40% de conteúdo digital. No ano passado, na virada do semestre, nós implantamos as novas matrizes para todas as instituições, menos para Positivo. Então, isso está acontecendo agora, então a gente espera ter essa captura de sinergia aí nos novos currículos para 2021. Fred, obrigado pela pergunta. Vou fazer aqui a segunda, é o Wilson falando sobre o nosso formato, portfólio de ofertas, né, no EAD, como você lembrou, nós temos 3 formatos que endereçam o ensino superior, além do presencial, o totalmente à distância, 100% digital, o semipresencial com EAD com alguma presencialidade ao vivo e outro remoto, né? É dessa forma que a gente endereça o ensino superior e a gente entende que está muito bem posicionado para isso. O crescimento no segmento EAD, nesses 3 formatos, estão fortes nos 3 formatos, tá? Tanto no totalmente digital como no semipresencial. No semipresencial a gente está avançando ainda um pouco mais e a gente tem aí no nosso planejamento, como a gente colocou na agenda de crescimento dessa vertical, desse segmento, popular os polos da rede de educação à distância pelo Brasil com a cartela de oferta de semipresencial, aqueles cursos com alguma presencialidade. Isso a gente tem e já estamos fazendo e em linha com o nosso planejamento. Então o crescimento do EAD é robusto em todas as linhas e é mais acentuado no segmento EAD premium, vamos dizer assim. São os cursos da engenharia, da saúde, como a gente denomina aqui na Cruzeiro do Sul Educacional. Perfeito, muito claro. Obrigado, Fabio. Obrigado, Wilson. A próxima pergunta é de Jarier Martins, do Morgan Stanley. Oi, boa tarde, Fábio, Renato, Antônio, o resto do time. Eu sou Javier Martínez, do Morgan Stanley. Eu queria perguntar por o margem EBITDA, ¿no? Que para mí foi o destaque dos resultados, ¿no? O patamar absoluto, pero también la evolución espectacular de márgenes que vocês atingiram aí na segunda metade do ano, ¿no? 36%, con un crecimiento muy importante año sobre año, pero también semestre sobre semestre, ¿no? Entonces, yo quería entender cómo que podemos utilizar ese dato para también entender o futuro, ¿no? Ese 36% es una buena referencia para 2021, cómo impacta a integración de Positivo y de Brás Cubás o modelo académico y el resto de sinergias que vocês van a extraer, cuánto demora esas sinergias para o Positivo Brás Cubás para converger en márgenes con os campuses maduros de cruceros. ¿Podrían dar un framework para nos entender cómo podría ser la evolución de márgenes aquí en 2021? Agradezco muito. Boa tarde, Javier. O Antônio falando. Posso lhe dizer, dentro do que é permitido, que a captura de sinergias ela ocorre de forma acelerada durante o ano de 2021, falando especificamente de Positivo. Nós já implementamos toda a nova grade curricular, como o Renato mencionou, e, portanto, os resultados já começam a aparecer. Com relação ao percentual, né, o incremento de margem que nós tivemos, a expansão de margem desde o segundo semestre do ano passado, ela é consistente, conforme havíamos já divulgado, e sustentável para o ano de 2021. Não é possível precificar um indicador específico, né, em termos de número, mas a mensagem positiva é que estamos absolutamente dentro do planejamento para o ano de 2021 em termos de custos. Então, essa é uma rubrica que a gente tem muita atenção e ela está dentro do planejado. Quanto que seria, Antônio, desse 36% que vocês consideram na segunda metade, o margem de os greenfields novos e de Brás Cubás e Positivo, que estamos falando de um margem de 10%, 15%, 20%, somente para entender qual é o upside, ¿no? Que vocês vão a poder fazer durante o ano, ¿no? Infelizmente, a gente não pode, fica muito difícil precisar um número. Eu diria que elas devem atingir o mesmo patamar do nosso histórico de todas as adquiridas. Acho que é um bom parâmetro.
quase todas as nossas instituições, elas têm o mesmo nível de contribuição para o todo do grupo. Perfeito. Obrigado. Senhoras e senhores, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1. A próxima pergunta é de Caio Moscardini, do Morgan Stanley. Oi, pessoal, obrigado por pegar a pergunta. Eu tenho duas perguntas rápidas aqui. A primeira dela é com relação ao critério de provisão, né, que vocês mudaram aí em função da pandemia. Então, eu gostaria de entender se esse novo critério ele deverá permanecer aí após a normalização, né, da pandemia, ou se a gente deveria observar uma volta à metodologia antiga. E uma segunda pergunta com relação aos níveis de recebíveis, né, que subiu um pouco para 43 dias, de 41 dias. Esse deveria ser, então, um novo patamar daqui para frente, ou vocês enxergam alguma oportunidade para melhorar e voltar esse nível para os 41 dias? Obrigado. Boa tarde, é o Antônio novamente. O critério ele foi adotado durante a pandemia. O nosso critério histórico é provisão de 100% dos títulos não pagos a partir de 180 dias. Esse é o nosso critério, ele continuará sendo executado. Durante a pandemia, sim, no segundo semestre, e ainda nesse primeiro trimestre, nós adotamos o critério mais rigoroso de 45 dias. E estamos observando, dentro do primeiro trimestre, um alinhamento com os primeiros trimestres históricos da empresa. Então, acho que objetivamente falando, esse é o que nós vamos adotar para o primeiro trimestre, o mesmo critério que adotamos para o quarto trimestre do ano passado. Em relação aos dias, a tendência é que retornemos para os 41 dias, né? Nós tivemos uma pequena expansão, fruto das adquiridas, né, que tinham condições um pouco diferentes da métrica do grupo. A partir do momento que elas estão já 100% integradas, elas devem obedecer ao critério do grupo e aí retornaremos com certeza aos 41 dias. Então, ótimo. Muito obrigado, pessoal. A próxima pergunta é de Márcio Osako, do Santander. Boa tarde a todos. Eu tenho duas perguntas. A primeira na parte de M&A, se vocês puderem falar um pouco como é que evoluíram as conversas que vocês tinham, né, na época lá do IPO, e se surgiram mais conversas aí em relação à parte de aquisições. E a segunda, em relação à expansão orgânica, não sei se vocês conseguem dividir um pouco como é que foi a captação, como é que está sendo a captação ainda, né, desses campi novos, Guarulhos e Vila Lobos, e se para o ano que vem você já tem definido a localização, né, das novas unidades para 2022. É isso do meu lado. Obrigado. Oi, Márcio. Boa tarde. Fábio falando aqui com você. Eu tô meio fanho aqui que eu tô com máscara, tá? Bom, daquele quadro geral que foi exposto durante o processo, né, daquele conjunto de prospecções que a gente tinha no radar, eu diria que a grande maioria permanece, tá? Permanece vigente, né? Os processos permanecem vivos, estão avançando em ritmos normais de M&A, ou seja, com muita coisa imponderável, mas estão avançando. Poucos se desfizeram, mas a gente teve entradas importantes agora nesse conjunto de prospecções que a gente está tendo. Então, eu diria que a nossa expectativa permanece otimista ainda para esse ano de 2021, com algumas coisas importantes. Acho que é até onde eu consigo falar. Vou passar aqui para o Wilson de falar a respeito da nossa expansão orgânica. Oi, Márcio, o Wilson falando. Então, como a gente vem fazendo ao longo do nosso histórico, a gente tem uma expansão orgânica diferenciada de Greenfield, como a gente já mencionou e tem feito ultimamente. Os resultados estão dos dois lançamentos. Nós fizemos 2 lançamentos agora importantes de campus com potencial estimado de cerca de 7 mil alunos no presencial e 3 mil na educação à distância, na cidade de Guarulhos, né, região metropolitana de São Paulo. A gente iniciou o processo de captação agora no Intake 21.1 com muito sucesso. Tá? O segundo campus, o campus Vila Lobos, na região oeste de São Paulo, é uma localidade onde nós não tínhamos presença
Então, temos um campus muito importante, um campus universitário com uma estrutura bem relevante na região. Iniciamos também com sucesso o processo de captação. Lembrando que essas duas unidades estão dentro ainda do processo de captação, que vai até o final de abril. Mas a gente teve bastante sucesso nesses dois lançamentos. Lembrando que no ano passado lançamos o campus Santo Amaro, na região sul de São Paulo, e no ano retrasado o campus Paulista, na região central de São Paulo, né? Com grande sucesso também nesses dois lançamentos. Falando um pouquinho até onde a gente pode falar, a gente tem uma estratégia muito diferenciada de Greenfield. A gente tem analisado já cerca de 12 praças que podem receber instalações universitárias relevantes, oriunda do eco da nossa marca, do branding das nossas marcas fortes, que permitem com que a gente avance e beba desse eco e avance em localidades importantes e que a gente seja relevante de fato na ponta para o estudante que está pensando em ascender no ensino superior. Então a gente tem cerca de 12 praças, onde a gente, de acordo com o nosso planejamento, busca ano a ano incluir novas unidades dentro do grupo para a oferta de cursos presenciais e todas as modalidades à distância. Então é isso que a gente pode falar para você no momento. Obrigado, Wilson. Fábio, só ainda nesse ponto, 12 praças, você quer dizer 12 cidades? Perfeito, são 12 localidades, 12 cidades. Ótimo. Perfeito, obrigado. Encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Fábio Figueiredo para as considerações finais. Bom, gente, basicamente a gente gostaria de agradecer a atenção de vocês. A gente inicia aqui uma jornada, né, de cobertura e disposição de resultados. Estamos trabalhando aqui firmes, né, e otimistas, apesar do contexto, né, da macroeconomia e de toda a circunstância. Mas a gente segue trabalhando aqui com um planejamento firme, né, com a estratégia sendo bastante obedecida e mostrando resultados, né. A gente está bastante confiante que a gente hoje só inicia uma trajetória, né, de bons resultados que a gente vai apresentar aí pelos próximos trimestres. Agradeço a todos, tá, e ficamos sempre à disposição. A teleconferência de resultados da Cruzeiro do Sul está encerrada. Agradecemos a participação de todos, tenham uma boa tarde e podem desconectar suas linhas agora.